Oi galera da IPV Campinas, oi para todos que me assistem. Meu nome é Rafaela e hoje eu vim trazer uma palavra abençoada para você. Vamos lá? Bom, o texto que eu vou ler está lá em Atos, capítulo 6, do versículo 1 ao 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. É muito interessante que esse texto, eu meditei nele semana passada, foi uma devocional que eu fiz e falou muito ao meu coração. E quando eu soube que eu ia trazer essa palavra de quinta, foi ele que eu escolhi para estar compartilhando com vocês. Eu queria falar um pouquinho sobre ministério. Você que está me assistindo, né, todos devem estar pensando, eu tenho um ministério de louvor, um ministério de dança, ministério de evangelismo e missões, enfim. São muitos ministérios que a gente tem, né? Mas você sabe o que significa ter um ministério? O significado da palavra ministério? Ministério quer dizer obra, trabalho. O seu ministério é um chamado que você tem para que Deus te capacite naquilo que você tem de melhor. Deus quer aperfeiçoar aquilo que você tem de melhor. Por isso que a gente se encaixa em algum ministério que a gente tem mais afinidade com aquela atividade. Mas é interessante aqui que no versículo 1 deixa bem claro que os discípulos, o ministério deles era palavra e oração. E eu não tenho dúvida nenhuma que todos nós cristãos temos esse chamado, de conhecer a Deus, de ter intimidade com Deus e de fazê-lo conhecido, ou seja, de pregar a sua palavra aos outros. Por mais que eles tivessem um ministério de oração e de levar a palavra de Deus, eles se preocupam com outras coisas. Aqui no versículo 1 fala que os gregos estavam murmurando contra os hebreus porque suas viúvas estavam sendo esquecidas. Às vezes a gente está dentro da igreja e a gente pensa assim: mas esse não é o meu ministério. Mas aquele irmão está passando por alguma necessidade. Deixa isso daí com o pastor, deixa isso daí com o ministério de evangelismo, de missões, com o ministério de capelania, enfim. E não é bem isso que Deus falou aqui ao meu coração. Que o principal chamado de todos nós, além de amar a Deus, de levar a sua palavra, é cuidar do outro. E muitas vezes nós temos falado da palavra de Deus, nós temos levado a palavra da salvação, mas nós não cuidamos dos outros. E dentro de um ministério, como que acontece isso? Às vezes você está tão envolvido naquilo que seu ministério faz, que você esquece de outras coisas. E é isso que eu queria deixar para você hoje. Aqui, quando houve essa murmuração, os discípulos, apesar de priorizarem
aquilo pelo qual eles foram chamados, eles não se esqueceram das necessidades dos outros e decidem, né, colocar 7 homens para cuidar desse trabalho. E eu queria falar para você também que o dom que Deus te deu, você precisa usar na obra. Tudo aquilo que Deus te deu é para você usar. Às vezes a gente se sente tão inferior, tão pequeno com alguma atividade dentro da igreja. Às vezes você tem uma célula que vai poucas pessoas. Às vezes você faz algum trabalho na igreja que não é tão visível, né? Não é como um pregador, não é como um ministro de louvor, mas o seu ministério envolve trabalho, é uma obra e por trás disso tem vidas que precisam ser cuidadas. E é interessante demais porque destes 7 homens que foram escolhidos, um deles é Estevão. Eu vou deixar aqui embaixo escrito onde está o final da história dele, mas muitos já conhecem. E no versículo 8 mesmo, do mesmo capítulo, fala que Estevão era um homem cheio de fé e poder do Espírito. E ele fazia grandes sinais entre o povo. Então, às vezes, você se acha tão pequeno, você se acha tão insignificante dentro de um ministério, dentro da sua igreja. Mas Estevão foi escolhido para fazer um trabalho de cuidar das pessoas. E mesmo assim, ele não deixou de lado essa intimidade com Deus. Ele foi um homem extremamente íntimo de Deus, né? Tanto que ele morreu apedrejado e mesmo assim morreu glorificando ao Pai. E ele morreu e todos aqueles que apedrejavam, ele orava por eles, né? Por aqueles que queriam a sua morte e o estavam machucando fisicamente. E nesse momento da morte dele, ele olha para o céu e ele vê Jesus. Ele vê Jesus assentado à direita de Deus Pai, cheio de glória. Então, eu acho que isso tem que arder nos nossos corações. Qualquer ministério que a gente tenha, o que quer que seja que a gente faça, dentro da igreja, no reino, fora da igreja, tudo tem que envolver o cuidar. Tudo é em torno de um só mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Seja qual for o seu ministério, você precisa atender as necessidades daqueles que precisam de você. Porque se não amarmos o nosso irmão, se não amarmos essa causa, e se isso não tiver de uma maneira encravada em nosso coração, não adianta nada. Porque o principal alvo das nossas vidas é amar a Deus, né? Conhecer a Deus e amar o nosso próximo como nós mesmos. Qual é o seu ministério? O que você tem feito no seu ministério? Como Deus tem te usado no seu ministério? Como você tem servido o reino com o seu ministério? Você tem deixado Deus te capacitar nos seus dons? Você tem deixado Deus te aperfeiçoar naquilo que Ele te deu de melhor? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Que Deus te abençoe no seu ministério, que você consiga mesmo ter intimidade com Deus, andar com Jesus. Seja o que for que você faça com excelência e que você faça por amor a Deus em primeiro lugar e depois por amor ao próximo. Procure olhar a necessidade dos outros. Às vezes nem está relacionado com o seu ministério, mas você pode ajudar. Que isso seja mesmo forte dentro do seu coração. Um beijo, até a próxima. Tchau!